Hum, Muito bem, gente. Tá começando a aula, tá gravando agora. É o seguinte, vou começar a passar para vocês hoje alguns fundamentos de alguns conceitos que estão por trás, que estão embaixo da superfície de várias artes gráficas. Quando a gente fala de pintura, quando a gente fala de desenho, quando a gente fala de quadrinhos, tudo isso não é a pessoa que sabe fazer desenho, que sabe pintar, ela não vai no instinto, ela não vai lá pintando de qualquer jeito. Alguns vão, né? Mas são poucos. A maioria, eles não vão assim, vou ver, vou fazer o que me dá na telha e ver o que acontece. Não, eles têm técnicas por trás, eles têm ideias, conceitos por trás. Então, o que eu pretendo passar para vocês nesta e na próxima aula são esses quatro conceitos fundamentais que subjazem as ideias, subjazem, nossa, palavra difícil, as artes gráficas em geral. Então, o primeiro desses conceitos para passar para vocês é a ideia de proporção. Proporção, o que que é proporção? Deixa eu abrir uma janelinha aqui. Cadê a janelinha? Ué, não tem a janelinha. Espera que eu vou abrir de novo, então. A ideia de proporção, pessoal, por exemplo, vamos ver se agora vai. Quando você, por exemplo, alguns fizeram as bandeiras, agora vai, e fizeram tipo um passarinho gigante do lado de um boi, uma vaca minúscula. Tá aparecendo para vocês aí? Tá. Tá. A imagem está meio pequena, deixa eu aumentar aqui. A ideia é a seguinte: quando você faz um desenho, você tem que respeitar algumas proporções mínimas. Por exemplo, quando você faz uma árvore, aí está aparecendo um exemplo duas árvores. Não sei se dá para ver, mas um ser humano dificilmente vai ser maior do que uma árvore. E quando você faz uma árvore, essa árvore também ela tem umas relações de proporção dentro dela. Nesse caso aí, não sei se dá para ver as letras A e B. Essas letras A e B, elas representam o que geralmente é uma árvore que é reconhecida como árvore por qualquer pessoa, ou pela grande maioria das pessoas, como uma árvore normal, normal entre aspas, né? Então existe essa relação de proporção entre as partes. Ó, a copa da árvore, ela é sempre, ou melhor, o tronco da árvore, a altura do tronco da árvore, ele é sempre cerca de 5/6 da altura da copa da árvore. Quando você pensa em corpo humano, também existe essas relações de proporção. Então, geralmente, uma pessoa, um ser humano, uma mulher nesse caso aqui, né, ela vai ter a altura de 7,5 cabeças. Então, se você desenha a cabeça de um ser humano e for uma mulher, você vai seguindo mais ou menos essas medidas, 1, 2, 3 cabeças até a região pubiana, depois mais 1, 2, 3,5 até os pés. E com isso você vai ter uma boa proporção de um corpo feminino considerado normal. Aí você tem as outras proporções também, mas se você segue minimamente essas duas aqui, você vai ter uma boa relação, uma boa proporção entre o tamanho entre as partes de um ser humano. A mesma coisa vale para o rosto. O rosto humano também segue determinadas proporções. É claro que alguns têm um queixo maior, têm o nariz maior,
tem os olhos mais afastados, mas no geral, se você segue essas regras de proporção, você consegue fazer razoavelmente um ser humano com as suas, parecendo um ser humano, né? Parecendo bem um ser humano. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão compreendendo? Sim. Beleza. Deixa eu não sei se tem alguém que não está ouvindo, deixa eu colocar aqui todos no chat. Todos estão ouvindo? Sim. Se houver alguém que não está, depois será disponibilizado no YouTube. E por favor, pessoal, escrevam seus nomes no chat para eu saber quem esteve presente, entre aspas, né? Escrevam aí, pessoal, os seus nomes para eu ter um registro de quem estava aqui acompanhando aí no chat. Muito bem, continuando. A proporção é a primeira regra fundamental quando você vai. Alguém está falando aqui. Beleza. Alguém não vai conseguir acompanhar por causa da internet, já é esperado mesmo. Tudo bem. Então, além da proporção, que é a primeira regra fundamental, né? Você tem que ter mais ou menos essa ideia. Você vai desenhar uma casa, você não vai poder desenhar um ser humano desse tamanho e uma casa desse tamanhinho. Tem que seguir essas regras. Essa é a primeira coisa para o seu desenho entrar, ser razoavelmente real para quem olha ele, para quem admira ele. E as pessoas tendem a admirar coisas proporcionais, coisas que têm que respeitam essa relação que já existe na natureza, que já existe no mundo real. Outra técnica, outro conceito fundamental embaixo, por trás dos desenhos e das artes gráficas em geral, das pinturas consagradas, é a tal da perspectiva. Tem mais gente entrando. Oi, pessoal, para quem entrou agora, escrevam seus nomes aí no chat para eu saber. Então, a perspectiva, pessoal, ela está por trás da maioria dos desenhos da Renascença. Aí nós temos um quadro do Da Vinci, a famosa Última Ceia do Da Vinci. Tá todo mundo vendo aí? Tá aparecendo para vocês? Tá sim, tá aparecendo. Beleza. Então. Sentado do lado de um quadro desse, professor. Oi? Tô sentado do lado de um quadro desse. Legal. Sim. Então, esse quadro, pessoal, ele respeita essa ideia de perspectiva. Ele é todo feito em perspectiva. Isso que vocês estão vendo, essas linhas que vocês estão vendo aí, são os 4 elementos fundamentais para se pensar a perspectiva, embora só tenha o nome de 2 aí. O primeiro é o ponto de fuga. O ponto de fuga é um lugar lá no horizonte, lá no horizonte distante, em que todas as linhas, retas ou não, convergem. Se você pensar no olho humano, o olho humano, ele, quando você olha para pro horizonte, quando você olha para sua casa agora, todas as coisas, elas estão. Se você pegar a parede da sua cozinha, do seu quarto, não sei onde você está vendo, está assistindo a aula, e projetar ela lá para o infinito, ela vai tendendo a diminuir, o tamanho, né, da parede vai tendendo a diminuir até que vai sumir lá no horizonte. E todas as paredes da sua casa vão sumir nesse mesmo horizonte, todas as paredes paralelas, é óbvio. Então, esse é o tal do ponto de fuga. A linha do horizonte é a linha em que em que os seus olhos estão, é a sua altura. Então, quando você pretende fazer um desenho, a sua linha do horizonte vai ser a altura de onde você vê as coisas. Nesse caso, a linha do horizonte está bem em cima da cabeça do Jesus Cristo. Quer dizer que a pessoa que está olhando
como se estivesse olhando, né, para essa ceia, ela está ou de pé ou sentada também, logo de frente para Jesus Cristo. Outros dois conceitos que não têm o nome aí são as linhas de fuga, são todas essas linhas que vão para o ponto de fuga, ok? E o ponto de vista, que não aparece aí. O ponto de vista, nesse caso, ele está coincidindo com o ponto de fuga. Ou seja, eu estou olhando a tela, estou olhando essa imagem exatamente para o centro dela. Mas o ponto de fuga poderia estar mais à direita, ou poderia estar mais à esquerda. Então, toda a sua cena, todo o seu horizonte, ele estaria indo para uma outra direção. Estaria indo aqui mais para a direita ou mais para a esquerda. Enquanto que o seu ponto de vista continuaria no centro. E aí, nesse caso, todas as linhas de fuga também iriam para o ponto de fuga, não para o seu ponto de vista. Tudo bem até aqui? Vocês, é mais fácil eu fazer, e nós vamos fazer, né? Vocês vão fazer, eu vou dar uma atividade para vocês, mas eu já vou mostrar agora, deixa eu preparar minhas réguas aqui, minhas folhas, né? Que eu já vou começar a mostrar para vocês. Tive que adaptar a minha mesa aqui para poder fazer. Aliás, deixa eu mostrar uma última obra antes. Essa aqui é uma obra do Rafael, outro famoso pintor da Renascença. E vejam a ideia, vejam a profundidade do quadro. O cara conseguiu, usando essas duas técnicas, esses dois conceitos que eu falei, a proporção no sentido de criar os corpos humanos e os prédios também, e o chão, o piso do chão, criando relações realistas entre eles, e ao mesmo tempo usou a perspectiva. Ó. Todas as linhas retas aqui, elas vêm para algum lugar aqui, ó, na mão do... Eu não sei se esse é o Aristóteles e esse é o Platão, mas aqui são Aristóteles e Platão discutindo. Esse deve ser o Aristóteles, que aponta para o céu. E esse deve ser o Platão, então. Mas, de qualquer forma, esse quadro foi feito todo em perspectiva. Todas as linhas, se você traçar retas aqui, ó, todas estão indo para um ponto de fuga que fique em algum lugar aqui. E, nesse caso, também, o ponto de vista coincidiu com o ponto de fuga. Muito bem, gente. Vamos voltar aqui. Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Beleza. Deixa eu então fazer dois. Eu vou agora. Vocês peguem agora os seus lápis, que a gente vai fazer uma pequena, lápis e folhas, né? A gente vai fazer uma pequena atividade juntos. Cada um faz aí na sua casa. Tomara que a câmera não caia, né? Professor, chegar um pouquinho para a esquerda aí. Um pouquinho para a esquerda. A câmera. Estou ajustando aqui ainda. Bota fé. Professor, como é que chama tua filha? A minha filha? Tá aparecendo atrás do senhor escondido, você nem viu. É a Heloísa. Ela chama Heloísa. Entendi. Muito bem, gente. Eu vou ter que ficar de pé aqui porque eu não consigo desenhar olhando para a própria câmera, né? Mas eu já fiz aqui já dei umas treinadinhas, né? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês rapidamente, eu não sou um artista, né? Então, mas eu sei razoavelmente esses conceitos que eu estou falando, é a ideia da proporção. Então, Professor, O oi. professor tá se ficando fizer bobão. no caderno quadriculado é melhor, mais fácil? Eu estou usando quadriculado porque é para acelerar a aula. Mas vocês podem fazer. Mas essa primeira parte é só para mostrar essa ideia de proporção para vocês.
e o caderno quadriculado fica mais fácil. Mas vocês podem Entendi. fazer medindo com a régua na folha branca mesmo. Entendi. É só para facilitar a minha vida de professor. Eu até já fiz umas marcaçõezinhas aqui, não sei se está aparecendo aí. Ó, então, o corpo humano masculino. Você tem o tamanho de uma cabeça. Tentei fazer uma carinha aqui, ficou horrível, né? Mas tudo bem. A largura dos ombros vai ser aproximadamente também o tamanho de duas cabeças. Aqui é a região pubiana. Então, ó, seguindo essas regras de proporção. Professor, depois eu tirar uma foto desse desenho que o senhor fez e manda no grupo, fazendo favor, que tá meio desfocado. Tá meio desfocado? Tudo bem. Não, Realmente. depois eu vou botar na câmera para ficar mais fácil de ver. É só para mostrar para vocês essa relação. Você manja mesmo, hein, professor? Eu ia gastar no mínimo uma meia hora fazer um desenho desse aí, velho. Não, não é manjar. É o que eu estou falando para vocês, ó. Eu estou contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 para a cabeça, 3 para o corpo, aqui vai o umbigo. 1, 2, 3, 4 para as pernas. E Vou aqui, fazendo ó. quadriculado também. Também Isso, vou. mas vocês podem pegar uma régua e medir isso, ó. Bom, vou medir aqui 8 centímetros. Não, estou pegando errado a régua, né? Vocês podem pegar aqui, ó, medir 8 centímetros e fazer essa, essa medição. E aí começa tudo de novo. Professor, é 7,5 cm, né? Para as mulheres, sim. Ah, bota fé. E aí começa tudo de novo, ó. Aí aqui são as pernas, aí desce as pernas. Eu estou fazendo muito rápido e mal feito aqui agora, porque é só para vocês entenderem essas ideias de proporção. Mas com um pouquinho de capricho, vocês conseguem fazer coisas muito, muito boas. Ó, e ficou mais ou menos, ficou proporcional mesmo. Parece de verdade uma pessoa. Para as mulheres é a mesma coisa. Faz o rosto um pouco mais fino. Eu já tenho umas marcaçõezinhas aqui atrás, né, para me ajudar. A cintura das mulheres é um pouco mais larga, né? Então você pode fazer mais larga embaixo. Aí eu chego aqui no 7,5. O que eu estou tentando passar para vocês é que vocês também podem fazer isso. Professor, Oi? se eu usar 1 cm na cabeça, você vai usar 2 cm nos ombros? É isso, né? Isso, Valeu, isso deixa eu mesmo. pago. Obrigadão. Ah, faltou fazer os braços aqui, né? Braços mais finos também. Olha lá. Agora, vou mostrar para vocês a ideia da perspectiva. Bom, ainda temos tempo ainda. Então, eu tenho aqui uma folha em branco. Vou fazer um corredor um corredor de um hotel. Então, primeiro eu determino o meu quadro. Vocês podem fazer qualquer coisa usando essa técnica. Ops, tem uma sujeira aqui. Muito bem, esse é o meu quadro, ó. Aqui vai ser a minha linha do horizonte. Aqui é o meu ponto de vista, né, que fica no centro.
Mas o meu ponto de fuga vai ser aqui, ó. Então, todas as linhas desse corredor vão seguir para esse ponto de fuga. Eu quero fazer um corredor de um hotel ou de uma galeria de arte também. Então percebam que está bem alto, ó, é uma pessoa bem alta ou que está em cima de uma escada e tá. Pode ser um vagão de trem também, né? É, pode ser. Não, vamos fazer um corredor mesmo. Então aqui é o fim do corredor. Aqui tem algumas janelas. Muito alta essa janela. Pego aqui o ponto de fuga. Vocês podem fazer. Professor, Oi. não tá conseguindo enxergar nada daqui. Nada mesmo. Tá, Só o quadrado, assim, só a lista do quadrado. tudo bem. Eu Eu não vou dar vou. conta de fazer isso, não, hein? Vai, claro que vai. Não tem como dar uma ajustada na câmera aí, não? Eu vou ajustar, peraí. Beleza. Ó, pessoal, acho que agora dá para ver, né? Ó, essa linha aqui bem fraquinha, ela é. Essa linha bem fraquinha aqui é a minha linha do horizonte. Nossa, eu tô tendo que olhar para a câmera para mostrar para vocês, não tá dando certo. Essa linha bem fraquinha é a linha do horizonte. Todas essas outras linhas que vão que chegam até aqui o ponto de fuga são as minhas linhas de fuga. Ó, por exemplo, essa aqui. Ui, nossa, eu tô tendo que inverter tudo aqui para mim. Então, ó, eu estou criando um corredor usando essas linhas de fuga, ok? Ali vai ser o fundo da minha galeria. E agora aqui do lado, eu vou começar a fazer os quadros. Vocês estão conseguindo ver? Tá meio Fala a embaçado. verdade, eu não tô, não. Tô vendo Tá. nada, professor. Ah, gente. Nem tô vendo, não, professor. Tô vendo nada também, tudo maçado. Deixa eu mudar a câmera de lugar, então. Agora você Aqui. vai ter que passar de canetinha aí, onde que é mais escuro, onde que é mais claro, deixa só de lápis, senão não dá pra enxergar, Nem o não. escuro eu tô enxergando, mas quem dirá o claro. Às vezes mandar uma foto lá no grupo, fica melhor pra enxergar. É, eu vou ter que. Não, eu vou mandar depois. Depois eu vou mandar isso aqui. Vou mudar a claridade aqui, ver se Aí o melhora. fio eu tava enxergando. Aqui tá muito claro aqui também. Ó, vocês estão conseguindo ver? Deu uma melhorada agora. Por enquanto, eu estou só fazendo as linhas. Vocês conseguem ver as linhas? Essas linhas indo para o fundo aqui, ó. As Essa mais aqui, escuras dá pra ver melhor, mas as claras não. tá, tudo bem. Tem essa aqui. Nossa, eu não consigo. E eu ainda tenho que brigar com a câmera que está invertida aqui. Nossa, ó. Essas linhas vocês estão vendo? Sim? Ah, eu não tô vendo muito bem, não. Ah, eu também tô vendo nada direito. Vamos Tá, fazer de conta que eu tava vou dar uma vendo, né? reforçada. Vou dar uma reforçada nelas aqui. Pegar a caneta. Agora sim, professor. Agora ajeitou. Não, maravilha. Se começar a ver, maravilha.
Ó, eu usei aquelas linhas de fuga que eu fiz no começo para poder fazer as projeções dos meus quadros que estão aqui na parede. Então aqui esse é um quadro. Errei. Esse é outro quadro. Esse é um outro quadrinho. Aqui em cima tem um lustre. Não, só uma lâmpada. Aqui no chão tem um tapete, também sempre seguindo as linhas de fuga. E aqui no final tem um quadro na parede. Professor desenhando um homem lá. É no terceiro pontinho debaixo da cabeça, né? Oi? O Não desenhando entendi. quando desenha um homem é no terceiro pontinho debaixo da cabeça, né? A virilha. Isso. Deixa o pai. Ó, pessoal. Agora ficou bem claro, né? Agora sim, agora pra chegar certinho. Aí, agora Ficou bom, dá. professor. Ficou arrumada, ô louco. O Então, moderno, tem que eu copiar fiz bem dele. correndo aqui, mas acho que dá para perceber que isso é um corredor, né? Parece a Ué, imagem. ficou bom demais. Verdade mesmo. Então, eu só precisei usar a perspectiva. Eu só precisei usar esses 4 elementos, que foram a linha de fuga, as linhas de fuga, a linha do horizonte. Deixa eu riscar eles aqui para vocês verem também. A linha do horizonte. Aqui eu vou deixar 2 linhas de fuga saindo do quadro. E o meu ponto de vista ele está exatamente aqui. Ponto de vista. Professor, empurra um pouquinho a folha pra perto da câmera. Calma, eu já vou colocar de volta. Linha do horizonte e linha de fuga. Pronto. Ó. Aqui é o ponto de vista, que fica no centro, né? Aqui, ponto de vista. Ai, espera aí que a gente entrando agora na aula. Entrou. Se ele tiver ninguém, Na professor. segunda aula. O ponto de fuga. Esta é a linha do horizonte. Ó, linha do horizonte. E aqui embaixo, as linhas de fuga. Ok? Esses Professor, quatro... mas Oi? é a gente que escolhe esse ponto de vista e o ponto de fuga aleatoriamente? Sim, a partir da visão que você quer criar. Mas ponto de vista é o centro da folha, né? O ponto de vista sempre é o centro da folha. Entendi. Você pode fazer um desenho com 2 pontos de fuga. Essa é uma possibilidade também. Eu vou mandar um material para vocês que mostra como fazer isso. É uma possibilidade também. E, aliás, vocês vão fazer um quadrinho desse aqui também. Eu andei praticando, tentando fazer aqui. Eu vou mostrar uma coisa mais elaborada que eu consegui fazer, que dá para fazer também usando essa técnica. A minha filha aqui. Oi, filho do professor. Ó, pessoal, eu fiz esse desenhinho aqui usando um ponto de vista, um ponto de fuga apenas. Mas se você vai virando ele, ó, vira uma coisa meio tridimensional. Nó, que chique.
Que moderno. Só precisei usar um ponto de vista e, lógico, né, alguns truques de sombra e cores. Mas isso aí vocês também vão aprender na próxima aula. Muito bem, pessoal. Cadê minha cara? Pronto. Vocês perceberam, pessoal? Entenderam? Ó, esses 4 elementos. Professor. Alguém mais. Ué, É só pra mim que ele Travou? caiu? Não é Travou? possível. vocês também não estão ouvindo, não? Será que Não. você Subiu. Não. Uai, Vai. Aí, ó. parou? Uai. Deve Eu acho que- Ô, professor! Olha lá, Aí, tá parecendo que rapaz. tá falando. Lá tá mandando Olha lá, oi. professor. Ô, aí. Minha câmera travou. Meu pai. Vai. Do nada. Deu erro. Eu vou aí. E Qual corre, a polícia rapaziada. aí, rapaz? Adoro. É o povo da vacina aqui contra a AIDS. Ô, professor, tem que sair aqui, já que não é conversa. Tem que dar vacina nos velhos. Ô, vontade de dormir mais um pouco. Ah, o professor tá escrevendo as coisas no chat lá, ó. Nós tá ouvindo nós, hein? Aí, Felipe. Felipe, rapaz. Quem falou isso? Quem falou isso foi o João. É, né? Rachando o bico, filho. Professor, escreve as coisas no grupo da sala, depois nós sair daqui vai pagar tudo que o senhor escreveu aí, ué. Tá sendo gravado, burro. Olha, gente, Nossa, para de tá xingar, gravando, tá vai sendo falar. gravado. Eu sei xingando. Depois aí corta o finalzinho. É, aí corta também quem tá escrevendo, né? É mesmo. Resumindo, vai continuar o xingamento. Ah, apareceu ele ali, só pra mim. Ele desapareceu. Ai, pra mim não Escrevi que apareceu não. nada, não. Tá sendo gravado, gente. É pra nós desenhar um negócio que vai mandar. Só isso, né? Uhum. Nossa, deve ser difícil. Não vou conseguir, não, ué. O corredor lá era facinho, já era complicado. Bom, então, vamos embora. Não, tô vendo o professor agora. Eu também. Eu também. Professor, ele tá Agora eu não tô dançando, não. Mas essa aqui tá escutando. Ele tá rindo, né? Ô, professor, o que você passou aí? Os corpos bombeiro, ambulância, veio tudo aqui, eu tive que sair. Ele tá falando, Povo não, da né? saúde Não está adianta aqui. falar, não, professor. Não tá ouvindo Não isso, dá pra não. ouvir. Vamos fazer leitura labial, gente. Não, não tô ouvindo. Não adianta, não. Não estou ouvindo. Até mais. Até mais. Tchau, professor. Falou, professor. Até mais. Falou, professor. Tchau, professor. Ô, será que ele tá ouvindo?
Tá, Tá ouvindo, professor? Balança a cabeça se você estiver ouvindo. Ô, já acabou a Só que eu ia aula. falar que você era bonitinho, vou guardar pra mim. Ô, gente. Alô, professor.